E aí, galerinha do 8º ano, vamos retomar agora com outro conteúdo para revisão. Tomaram aquela água, respiraram e vamos dar continuidade, porque agora nós vamos revisar um pouquinho sobre adjunto adnominal, beleza? Então, o cronograma da nossa aula, 30 minutinhos para revisar os adjuntos adnominais. Já conversamos sobre ele, mas vamos revisar um pouquinho a teoria, beleza? Então, o adjunto adnominal, termo da oração que se liga a um nome sem mediação de verbo a fim de determiná-lo ou caracterizá-lo. Determina e restringe um substantivo. Acompanha um substantivo concreto ou abstrato, beleza? Pode ser representado por artigo, pronome, numeral, adjetivo ou locução adjetiva. Ocasionalmente, aparece preposicionado nas formas de locução, beleza? Para vocês já ficarem atentos aí que a preposição pode aparecer aqui na locução. No caso dos artigos e dos pronomes, eles podem estar presentes nas contrações e combinações, beleza? Vamos lá. Para achar um adjunto adnominal, primeiro deve fazer a análise morfológica. O que eu estou falando de análise morfológica? Classe gramatical, classe de palavras, entendeu? Porque eu preciso aqui identificar as classes de palavras, principalmente encontrar quem? O substantivo, que geralmente vai funcionar como núcleo do termo oracional. Os termos que estiverem se referindo a esse substantivo serão os adjuntos adnominais. Pode haver mais de um adjunto adnominal na oração e pode se encontrar tanto no sujeito, que é o sintagma nominal, quanto no predicado, que é o meu sintagma verbal. O mesmo núcleo nominal, ou seja, um mesmo substantivo, pode ter mais de um adjunto adnominal, tá? Olha aqui, ó, aquelas duas órfãs crianças saíram. Eu identifico quem aqui, ó? Aquelas, funcionando como que é um pronome, tá bom? Duas é um numeral, órfãs é um adjetivo, crianças é o substantivo e saíram é o verbo. Vamos agora aqui para a análise sintática. Aquelas vai funcionar como adjunto adnominal, duas, adjunto adnominal, órfãs, adjunto adnominal, crianças, o núcleo do sujeito, tá bom? E o sair, o verbo intransitivo. Perceba que em todos esses adjuntos todos os adjuntos adnominais, eles estão fazendo referência a quem? Ao substantivo, que exerce a função de núcleo aqui do sujeito. Estão vendo só, pessoal? Um mesmo substantivo tem atrelado a ele quantos adjuntos adnominais? 3, tá? Então, é para mostrar para vocês que um mesmo substantivo pode ter mais de um adjunto adnominal, tá bom? Vamos lá. Quando se refere a um substantivo abstrato, ele tem natureza agente. Olha aí, ó, Amélia tem o carinho da mãe. Carinho aqui é um substantivo abstrato, beleza? Porque ele transmite ideia de sentimento. E qual é a função, então, do da mãe? Na morfologia, é uma locução adjetiva, que é a mesma coisa que a carinho materno, né? Da mãe, materno. Perceba que da mãe aqui, ele tem uma natureza agente, né? Uma natureza ativa, porque a mãe é que está sentindo carinho, a mãe é que está transmitindo carinho. Então, natureza ativa, portanto, adjunto adnominal. Por que que a gente tem que falar sobre isso? Porque o adjunto adnominal, às vezes, pode confundir com o complemento nominal. Conserte aí, complemento nominal. Quando o termo refere-se ao substantivo abstrato, deve-se olhar para a natureza, agente ou paciente dele, beleza? Isso acontece, pessoal, sempre quando é o substantivo abstrato. Quando é substantivo concreto, é adjunto adnominal. Mas quando é substantivo abstrato, esses termos podem se confundir. O que é o complemento nominal? O complemento nominal é um termo da oração que ele complementa o sentido de alguns nomes, tá bom? No caso aqui, um exemplo, um substantivo abstrato. Só que por ele também ser preposicionado, assim como o adjunto adnominal nas locuções, eles podem se confundir. Aí você vai olhar para onde? Para a natureza. Então, no caso do substantivo abstrato,
Para ser adjunto adnominal, a natureza é agente, tá bom? É ativa. Para ser complemento nominal, é natureza paciente, porque recebe a ação. A Amélia tem o carinho à mãe. Então, perceba aqui que aqui eu tenho um substantivo abstrato, carinho, porque dá a ideia de sentimento. A mãe, a locução adjetiva, e ela está recebendo a ação. Então, natureza passiva. Se é natureza passiva, ela é o quê? Complemento nominal. Viram só a diferença? Quando eu digo Amélia tem um carinho da mãe está praticando a ação. Amélia tem um carinho à mãe, aí o termo a mãe está recebendo a ação do carinho. Então, natureza paciente. Eu tenho que ficar atento a esses detalhes. E com relação aos efeitos de sentido, mesmo a adjuntagem nominal sendo um termo acessório, às vezes a sua retirada pode comprometer o sentido do enunciado. Uma agonia forte atacou a paciente doente. Quando eu retiro esses adjuntos aqui adnominais, como é que fica a oração, pessoal? A agonia atacou o paciente. Dá certo? Não, né? Ficou muito estranho, tá muito esquisito. Não deu certo, professora. Acabou que comprometeu, pessoal. A frase ficou desconexa e sem informações mais precisas. E um diálogo pode comprometer a comunicação entre os interlocutores, tá bom? Então, é um termo acessório? É, mas às vezes a sua retirada não dá certo. Os adjuntos adnominais caracterizam o substantivo, que é o núcleo da função sintática. Dessa maneira, eles servem para quê? Para acrescentar informações, detalhes ou opiniões sobre um objeto, ajudando a especificá-lo. É o exemplo de filme, né? Filme de terror, filme de criança, filme de adulto, filme de comédia. E o exemplo aqui de doce. Doce de leite, doce de coco, doce de caju, tá? Então, os adjuntos adnominais aqui, ó, eles servem para acrescentar informações, detalhes fundamentais, beleza? Vamos agora a algumas questões. Você não está sozinho. Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio. Primeira, ao fazer a leitura atenta da campanha publicitária, conclua o que significa dizer que você não está sozinho. Então, quando eu digo assim, você não está sozinho, significa que há sempre alguém para ajudar em uma situação difícil e que há profissionais especializados para ajudar nos tratamentos relacionados à depressão, ansiedade, pânico. Então, você não está sozinho. Vamos lá voltar à nossa vida, né? A nossa vida real. Pessoal, se você passa por algum problema, se você está ansioso, fale, procure ajuda. Se você conhece alguém que também esteja passando por uma situação difícil, oriente. Tem profissionais para isso, tá? Profissionais que estudam, profissionais especializados para ajudar no tratamento, beleza? Vamos aqui na segunda questão. Observe a chamada principal da campanha publicitária. Você não está sozinho. A. Qual o sujeito da oração? Como se classifica? Quem que não está sozinho? Vamos perguntar, eu identifico primeiro o verbo, né? Ó, está é o verbo. Quem que não está sozinho? Você. Sujeito simples, tá? Porque só tem um núcleo. Letra B. Qual a função sintática do termo não? Função sintática. Não te transmitiu a ideia de quê? Negação. Se é negação, é circunstância. Então, o que é que ele exerce lá na sintaxe? Adjunto adverbial de negação. Letra C. Qual a função sintática do termo sozinho? Sozinho, pessoal, não é uma característica do você? Olha aqui, um adjetivo preso no predicado, fazendo referência ao sujeito da oração, é chamado de predicativo do sujeito. E qual a predicação do verbo estar? Vamos lá. Sozinho é predicativo do sujeito. Não, adjunto adverbial de negação. Vamos olhar para o estar. Não sobrou nada para ele, mas ele está na lista dos verbos de ligação. Ser, estar, ficar, ó, estar. Então, está na lista dos verbos de ligação, possui predicativo do sujeito, então ele é classificado como verbo de ligação. Vamos aqui.
Terceira, no final da campanha publicitária tem Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio. Imaginemos que tivéssemos a seguinte estrutura sintática. Olha aí, o Setembro Amarelo é o mês da campanha de prevenção ao suicídio. Então vamos olhar para cá, tá? Para a reescrita. O Setembro Amarelo é o mês da campanha de prevenção ao suicídio. Qual a função morfológica dos termos destacados? Vamos olhar aqui, ó. Amarelo é um adjetivo que está fazendo referência à palavra setembro. Então, o que é o mês da campanha de prevenção ao suicídio? O Setembro Amarelo. Aqui é o sujeito da oração. E esse adjetivo está fazendo referência à palavra setembro, que funciona como núcleo do sujeito. Portanto, adjunto adnominal, né? E na morfologia é o quê? Um adjetivo. E campanha de prevenção. De prevenção é uma locução adjetiva, que faz referência a quem? A palavra campanha. Então, adjetivo, locução adjetiva, tá? Qual a função sintática dos termos destacados? Ora, eu já comentei com vocês que as duas exercem a função de adjunto adnominal. E aí nós voltamos um pouquinho na teoria. Eu disse para vocês que o adjunto adnominal tanto pode aparecer aqui no sujeito da oração, no sintagma nominal, como no sintagma verbal. Olha aqui, ó, no sujeito amarelo, que está fazendo referência ao núcleo aqui, ó, setembro. E lá no predicado, é o mês da campanha de prevenção ao suicídio. De prevenção, está fazendo referência à palavra campanha, ao substantivo campanha, que está dentro do predicado, beleza? Então, os dois aqui estão atribuindo o quê? Características, informações, mais informações a esses termos da oração, tá certo? Quarta. Na estrutura sintática, Setembro Amarelo é o mês da campanha de prevenção ao suicídio. Letra A. Reescreva a oração retirando os termos destacados. Vamos lá, vamos retirar? Como é que fica? Setembro é o mês da campanha ao suicídio. Viram aí? Setembro é o mês da campanha ao suicídio. Letra B. A ausência dos termos destacados alterou a significação do enunciado? Por que isso aconteceu? Alterou, pessoal? Alterou, né? Deixei de especificar, né, que setembro amarelo, que é a cor, né, escolhida para representar aqui o mês de amarelo, de prevenção ao suicídio, que quer dizer atenção, cuidado. E o mês da campanha de prevenção, quando eu tiro aqui de prevenção, então fica só assim, mês da campanha ao suicídio. Ficou assim como se eu estivesse fazendo campanha para que houvesse suicídio, né? Quando eu tiro aqui o termo da prevenção, não deu certo. Letra B, então, sim, alterou sim. Ao retirar os adjuntos adnominais, comprometeu o sentido da oração, visto que os termos amarelo, fundamental para acrescentar informação ao nome setembro, e o termo de prevenção especifica o substantivo campanha. Então, eu preciso dos adjuntos adnominais aqui nesse texto. Professora, mas é um termo acessório. Eu li na gramática que os termos acessórios são aqueles termos que podem ser dispensados. Tá, mas eu falei para vocês que num caso de enunciado linguístico, ninguém dispensa assim as coisas à toa. Eu tenho que entender, será mesmo que eu posso dispensar nessa situação? Será que não vai comprometer o significado do meu texto? Então, se eu tiro ali amarelo e de prevenção, compromete, principalmente na campanha de prevenção, porque se eu tiro esse termo aqui, fica aqui como se estivesse havendo uma campanha para que houvesse suicídio. Então, quando eu tiro o termo de prevenção, comprometeu demais a ideia proposta pela campanha publicitária, tá? Vamos aqui. O arqueologista retira uma fina camada de sedimento. E olhem só, um fóssil. Ô, amigo, tá a fim de ganhar uma maldição antiga? Garfield preguiçoso, como sempre, né? Foi comparado aí a um fóssil, né? Não se mexe, não sai do lugar, está morto, morto de preguiça. E ele se zanga ainda, então
promete aqui uma maldição. Quinta, destaque do primeiro quadrinho os adjuntos adnominais e diga a que substantivos ele se refere. Os adjuntos adnominais, eles sempre fazem referência a quem? A um substantivo, tá? Porque são termos satélites do substantivo, beleza? Então, eu tenho o O, que refere-se ao substantivo arqueologista, ó, o arqueologista, e eu tenho aqui o uma e o fina e de sedimentos, referindo-se ao substantivo camada, ó. Então, de sedimento, camada, fina, camada, uma camada. Perceba que todas essas palavrinhas aqui faz referência ao substantivo camada, tá? E o O faz referência a arqueologistas. Sexta, tá a fim de ganhar uma maldição antiga? As três palavras destacadas pertencem, respectivamente, às seguintes classes gramaticais. Vamos lá. Primeiro, eu quero identificar quem é o substantivo aqui. A palavra maldição. Como é que se chama esses termos satélites? Uma aqui está fazendo referência à maldição. Uma é um artigo. Antiga é um adjetivo, que também caracteriza o termo maldição. Então, qual seria a alternativa, galerinha? Artigo, substantivo, adjetivo. Acertou aí quem marcou a letra C. Sétima. Continuando aqui, ó. Tá a fim de ganhar uma maldição antiga? O termo destacado funciona como objeto... Desculpa. O termo destacado funciona como objeto direto do verbo ganhar. Tá a fim de ganhar. Ganhar o quê? Né? Uma maldição antiga. Então, tudo isso aqui é o objeto direto da oração. Mas vamos lá. Letra A. Qual das três palavras em destaque funciona como núcleo do objeto direto? Quem é que funciona como núcleo do termo sintático? É sempre o substantivo. Quem é o substantivo? Maldição. Então, maldição aqui é o núcleo do objeto direto. Qual a função sintática das palavras uma e da palavra antiga? Ora, se eu sei que aqui é um artigo, aqui é um adjetivo, essas duas palavras fazem referência ao substantivo, que é o núcleo, então ele é o adjunto adnominal. Então, uma adjunto adnominal, antiga adjunto adnominal. Então, ó, uma maldição antiga está a fim de ser ganhada por você. Professora, eu fiquei na dúvida aqui com relação à antiga. Se antiga era adjunto adnominal ou se antiga era predicativo do objeto. Porque pode ser, né? Quando eu tenho um adjetivo dentro do predicado, ele pode ser predicativo do sujeito, ele pode ser adjunto adnominal ou predicativo do objeto. E agora, professora, porque antiga faz referência à maldição, que é o objeto direto, é o núcleo do objeto. Aí eu já tinha dado a dica para vocês. Se der aquela dúvida se esse adjetivo é adjunto adnominal ou predicativo do objeto, você transpõe a oração para a voz passiva. Se o termo que você está na dúvida acompanhar o substantivo lá para o sujeito, virando sujeito paciente, eu estou trabalhando com quem? Com adjunto adnominal, porque ele acompanhou. Se ele se permanece dentro do predicado, ele é predicativo do objeto. Então, ó, quando eu faço a transposição para a voz passiva analítica, o objeto direto vira o sujeito paciente. Ó. Uma maldição antiga está a fim de ser ganhada por você? O que que acontece? O antigo acompanhou maldição, acompanhou o substantivo, foi para o sujeito, junto com o seu núcleo. Então, adjunto adnominal, tá bom? Essa daqui era muito boa porque volta lá naquela partezinha que o adjetivo pode gerar confusões sintáticas, tá? Oitava. Tá acabando, pessoal. Leia os trechos a seguir e compare-os. Marinheiro triste, que voltas para o bordo, que pensamentos são esses que te ocupam? 2. Marinheiro que voltas triste para bordo, que pensamentos são esses que te ocupam? Então, aqui eu tenho o texto original, aqui eu tenho uma reescrita, tá? Analisando o uso do adjetivo triste, explique a diferença sintática desses vocábulos nos dois fragmentos. Bem parecida aqui, pessoal, com a sétima questão, tá? Com relação ao antiga, que pode ser tanto
adjunto adnominal como predicativo do objeto, tá? E eu sei que muitos alunos ficaram na dúvida. Alguns ali com certeza disseram o quê? Que antiga era predicativo do objeto. E aí eu mostrei até para vocês como é que eu faço para tirar essa dúvida, beleza? Então vamos lá. Marinheiro triste, que voltas para o bordo. Marinheiro triste aqui, quem que voltas para o bordo? Marinheiro triste. Marinheiro triste é o sujeito da oração. E triste tá o quê? Atribuindo a qualidade, uma característica a esse marinheiro, que funciona como núcleo do termo sintático. Se ele já está dentro do sintagma nominal, ele de jeito nenhum poderá ser predicativo. Então, nesse caso aqui, triste é o adjunto adnominal, tá? Em um adjetivo triste, adjunto adnominal, pois ele acompanha o núcleo do sujeito. Agora vejamos aqui, ó. Marinheiro que voltas triste para o bordo. Que pensamentos são esses? Então, quem que volta triste para o bordo? Marinheiro. Perceba que o triste está dentro de onde? Do predicado. Então, eu tenho um adjetivo fazendo referência ao sujeito da oração, predicativo do sujeito. Então, em 2, o adjetivo triste é predicativo do sujeito, pois é um termo que está preso no predicado, fazendo referência à palavra marinheiro, tá bom? Vamos lá. Nona, considere as seguintes frases. Aquele velho homem solitário passeia pela cidade. Aquele velho homem passeia pela cidade solitário. Em qual delas pode-se afirmar que o homem está sozinho enquanto caminha pela cidade? Explique sua resposta. Então vamos lá. Em qual dessas situações aqui me dá aquela ideia de que ele está sozinho? Pessoal, na frase 2, aquele velho homem passeia pela cidade solitário. No caso aqui, ó, quem que passeia pela cidade solitário? Aquele velho homem solitário. Solitário aqui é o adjunto adnominal da palavra homem. Uma característica permanente, é como se ele sempre estivesse solitário, tá bom? Uma característica permanente, contínua dele. Já que aquele velho homem passeia pela cidade solitário. Quem que passeia pela cidade solitário? Aquele velho homem. A palavra solitário funciona como predicativo do sujeito. É uma característica do sujeito da oração, do homem. E nesse caso aqui, pessoal, uma característica temporária. Ele está solitário quando? Ali, naquele momento, naquela situação, tá bom? Não é uma característica permanente, é temporária. Então, na frase 2, pois o adjetivo solitário, usado como predicativo do sujeito, determina uma característica momentânea, temporária, e não a ideia de que o homem encontra-se sempre em estado solitário. Portanto, o homem está solitário naquele momento do passeio, podendo não estar assim em outras ocasiões. Então, se ele for fazer um passeio em outro horário, em outro dia, talvez assim ele não esteja, né? Solitário ele não esteja. Que interessante, né? Então, se eu tenho aqui adjunto adnominal, característica permanente. Predicativo do sujeito, característica temporária. Ai, que poder que a língua não tem. Vamos às nossas duas últimas questões. Na oração, as críticas da mãe foram duras. A função sintática do termo destacado é... Vamos ler a 11ª também. Na oração, as críticas à mãe foram duras. A função do termo destacado é... Professora, essa questão está repetida? Não. Da mãe à mãe. Olha aqui. Ah, professora, mas uma coisinha tão pequena, a função sintática vai ser a mesma? Não, 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 não. Vamos analisar, pessoal? Olha aqui. As críticas da mãe. Essas duas palavras ali, tanto da mãe como a mãe, está fazendo referência ao substantivo abstrato crítica, tá bom? Crítica, substantivo abstrato. Quando é substantivo abstrato, pode gerar dúvida. É adjunto adnominal ou complemento nominal? Aí eu tenho que olhar para a natureza do termo. As críticas da mãe. Quando eu olho aqui para da mãe, a mãe está praticando a ação de criticar ou ela está recebendo a ação de ser criticada? Ela pratica a ação. Então, se ela pratica a ação, tem natureza ativa. Portanto, adjunto adnominal. Na oração, as críticas à mãe. Agora, quando eu olho aqui para a natureza desse termo, eu vejo que tem uma natureza passiva. A mãe está recebendo a crítica. Então,
complemento nominal. Viram aí? Vale muito a pena vocês anotarem essa questão e colocar a observaçãozinha embaixo, tá? Da mãe é adjunto adnominal, viu? Por quê? Porque ele tem natureza agente, natureza ativa, tá? E aqui é complemento nominal porque tem natureza passiva, tá certo? Perceba que nas duas situações, essas palavras, esses termos estão ligados ao substantivo abstrato. Beleza, galerinha? Vale muito a pena vocês anotarem isso daqui, tá bom? Para já ir trabalhando possíveis dúvidas na análise sintática, tá certo? E muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? Qualquer dúvida, falem com os professores de vocês, tá certo? E um grande abraço para todo mundo. Bom simulado, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima.